Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. E nessa aula de hoje nós vamos começar a discutir a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Mas antes de fazer o cálculo em si, a gente primeiro vai introduzir a ideia da equação de Schrödinger com um potencial em 3 dimensões. Então é importante primeiro discutir, fazer um comentário rápido sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões, para depois partir para o potencial do átomo de hidrogênio e resolvê-lo, tá certo? Então essa aula de hoje é sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Então vamos acompanhar essa discussão. É importante a gente trabalhar com potencial em 3 dimensões, porque alguns problemas da mecânica quântica apresentam uma energia potencial em 3 dimensões, que depende das 3 dimensões. E o caso mais clássico dessa dependência é a aplicação da equação de Schrödinger no modelo atômico, porque ele é um modelo tridimensional. Então é o caso mais clássico, e é o caso que a gente vai trabalhar aqui. Para a gente introduzir a ideia da equação de Schrödinger em 3 dimensões, a gente vai recorrer ao problema do poço de potencial. É importante que vocês se lembrem, lá em Física Moderna 1, como era o problema do poço de potencial em uma dimensão, que foi um problema que a gente resolveu, que era um problema simples. Então, vamos usar a ideia do poço de potencial unidimensional para estender para uma ideia tridimensional. Quer dizer, nós vamos discutir aqui como é que seria um poço de potencial em 3 dimensões e como é que seria a solução disso. Então, é importante que vocês relembrem como é esse problema e qual é a solução dele, porque a gente não vai resolvê-lo aqui assim com todos os cálculos que foi feito em Física Moderna 1. A gente vai, a princípio, partir do princípio que vocês sabem resolver esse problema que foi visto em Física Moderna 1. Então vamos lá. Eu estou com o nariz um pouco entupido, não reparem não. A voz está um pouco estranha, né? Muito bem. Então, para simplificar, consideremos o problema do poço de potencial infinito em 3 dimensões. Como é que é esse problema? Então, eu fiz uma figura aqui, mais ou menos, que mostra que dentro de uma caixa de dimensões L, a energia potencial com que a partícula está sendo submetida, ela vale 0. E fora dessa caixa, a energia potencial ela é infinita, ela é infinitamente grande. Matematicamente significa isso aqui, ó. Então V vale 0 se o x estiver entre 0 e L, se y estiver entre 0 e L, e se z estiver entre 0 e L, ou seja, qualquer ponto dentro da caixa, a minha energia potencial é 0, e qualquer ponto fora da caixa, x for menor do que 0, y menor que 0, z menor que 0, e x maior do que L, y maior que L, z maior que L, isso aqui é infinito. Então essa região aqui rosa é infinita, tem potencial infinito, e a região branca tem energia potencial 0. Então notem, se eu pegar só uma direção, por exemplo a direção y, é como se eu tivesse um poço de potencial infinito na direção y, de comprimento L, o outro poço de potencial infinito na direção x, também de comprimento L, e o outro poço de potencial infinito na direção z, também de comprimento L. Então isso é um poço quadrado. A equação de Schrödinger independente do tempo em 3 dimensões, ela tem esse formato aqui. Ela se parece muito com o problema em uma dimensão, com a equação unidimensional. A única coisa a mais é que aparecem essas derivadas aqui, que até então a gente só conhecia com uma derivada na coordenada x. Aqui ele carrega mais 2 derivadas, uma na direção y, outra na direção z. Então, a equação de Schrödinger em 3 dimensões, ela carrega a derivada nas 3 dimensões.
E a energia potencial, ela depende de três dimensões. Tá? E provavelmente, né, muito certamente, essa função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, vai depender também das três dimensões. Essa solução, como a gente já sabe, lá no problema do poço de potencial infinito em uma dimensão, a gente já tinha visto que, como condição de contorno, a função de onda ela tinha que ser zero em x igual a zero e em x igual a l. Quer dizer, nas bordas do poço, a minha função de onda tinha que ser zero. Aquilo era uma condição de contorno que a função de onda tinha que obedecer, e por conta disso a gente encontrou aqueles níveis energéticos e tal. Aqui é a mesma coisa. Como a minha função de onda ela é tridimensional, ela tem que obedecer a essa condição de contorno. Ela tem que ser zero nessas bordas aqui embaixo, né, em x igual a zero, y0 e z0. E ela tem que ser zero também nessas bordas aqui, né, nessas três arestas que tem um limite de L. Então, nas arestas do meu cubo, a minha função de onda tem que ser zero. A ideia é essa. Então, isso é a condição de contorno do problema tridimensional. Então, veja que é muito fácil relacionar o problema unidimensional com o tridimensional. Né? Ela vai estender a mesma ideia para as outras duas dimensões que não tinha. Aí, bom, aí é que vem um segredo aqui agora para o problema tridimensional. A gente vai supor que a solução dessa equação de Schrödinger, quer dizer, a solução, a função de onda que resolve a equação de Schrödinger, quer dizer, a função de onda, que se eu substituir na equação de Schrödinger, ela vai resultar naquela igualdade. A ideia de resolver a equação é isso. Então, a função que vai representar a função de onda daquela equação, ela pode ser escrita como um produto de três funções independentes. Então, eu vou escrever essa função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger do poço de potencial infinito em três dimensões. Eu vou escrevê-la como um produto de três funções independentes. Uma dependente de x apenas, outra que só depende de y, outra que só depende de z. Certo? Então, isso é uma simplificação que vai facilitar muito a solução, porque a gente sabe, lá do problema unidimensional, então eu coloquei aqui como é que é o modelo do problema unidimensional, que a gente já discutiu. Então eu tenho aqui o eixo x, aqui é meu valor da energia potencial, em x menor que zero e em x maior do que L, potencial infinito, e dentro desse poço o potencial vale zero. A gente já viu em Física Moderna 1 que nesse problema, a minha solução da equação de Schrödinger era do tipo A seno de kx com o k igual a uma constante inteira n vezes π dividido por L, que é o comprimento do poço. Então, se eu escrevo a solução da equação de Schrödinger como sendo um produto de três equações independentes, quando eu substituo isso na equação de Schrödinger, quer dizer, se eu substituir essa função na equação de Schrödinger, isso vai acabar resultando três equações unidimensionais, uma para x, uma para y, uma para z. E a solução do problema unidimensional a gente já conhece. É uma função seno, né, de kx com k escrito dessa forma. Então, aí fica fácil. Então, se eu consigo separar as equações, a equação de Schrödinger em três equações, uma para cada dimensão, então eu posso escrever a solução da equação tridimensional como sendo um produto de senos, né? Então, fica seno de K1x, seno de K2y, vezes o seno de K3z, sendo que esses K's, K1, K2 e K3, eles seguem essa regrazinha aqui. Então, o K1 vai ser um N1π sobre L, o K2 vai ser um N2π sobre L e o K3 vai ser um N3π sobre L. Todos os três K's, ele carrega o mesmo L, porque lembre-se que o meu poço de potencial infinito é um cubo. Ele tem as arestas todas iguais. Então, substituindo essa solução daqui na equação de Schrödinger, a gente encontra qual é a expressão da energia desse estado.
Então a energia, ela vai, parece com um problema unidimensional, mas ele aparece essas duas. Isso aqui está errado, gente, desculpa. Isso aqui é Kx e Ky. Então Kx, Ky e Kz. Então faltou trocar aqui. Então ele vai aparecer o Ky e o Kz, que não tinha antes, ele aparece aqui agora. Ou eu posso simplesmente, né, reescrever esses Ks a partir da minha definição aqui em cima do K, em função desse número quântico aqui, N. E aí minha energia ela passa a ser escrita dessa forma: H cortar ao quadrado vezes π ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa da partícula vezes o comprimento do pulso, aresta no caso, né, do pulso ao quadrado, multiplicado por esses 3 números somados quadráticos, né, quadráticos somados aqui. E esses 3 números inteiros, eles são números que vão caracterizar o estado dessa partícula dentro desse poço de potencial infinita. Lá no problema unidimensional, a gente viu que nós tínhamos como solução da equação de Schrödinger um seno de Kx, onde esse K ele vai depender de um índice inteiro N. Então eu tinha para N igual a 1, eu tinha um determinado formato de onda, para N igual a 2 eu tinha outro formato, N igual a 3, assim sucessivamente. E para cada formato de onda tinha uma energia bem definida. Ou seja, o problema do poço de potencial infinito, ele tem energias, ele tem estados bem definidos com energias bem definidas. Então, para cada N, eu tenho uma energia definida, eu tenho um estado definido. Aqui, o que define estado é um conjunto de 3 coeficientes. Então, eu posso ter assim várias combinações de índices, né, de números quânticos, para formar um estado. E aí, bom, vai depender do problema, da energia que o problema tem. Por exemplo, o que a gente chamaria de estado fundamental desse problema de poço de potencial em 3 dimensões, que é o estado de menor energia, ele seria o estado constituído pelos números 1, 1 e 1. Seria o nx igual a 1, o ny igual a 1 e o nz igual a 1. Se eu tivesse esses 3 índices, meu estado seria o estado que possui a menor energia possível, porque pela formulazinha que a gente encontrou, a energia depende desses 3 números, então o menor número possível é 1, porque esse número n ele é inteiro, então o menor índice possível era 1, então a menor energia possível desse meu sistema quântico é a energia com esse trio aqui de números. E essa energia vale 3 vezes H cortado ao quadrado, P ao quadrado, sobre 2ml ao quadrado. Essa aqui seria a minha energia, portanto, do estado fundamental, ou seja, do estado de menor energia possível para esse problema, para esse tipo de energia potencial que a gente está calculando. E a função de onda do estado fundamental, basta substituir os n's por 1, então nx por 1, ny por 1, nz por 1, e aí a minha função de onda ela tem essa cara aqui, esse formato. É um produto de senos, né, de πx sobre L, πy sobre L e πz sobre L. O primeiro estado excitado que a gente chama, que é aquele, digamos assim, o estado fundamental de menor energia, e o primeiro estado excitado é o segundo de menor energia, né? Como se fosse, se você pegar a escala, a sequência de energias que essa partícula pode ter, a mínima energia é o estado fundamental e a logo imediatamente acima é o chamado primeiro estado excitado. Notem uma coisa interessante. O primeiro estado excitado ele seria caracterizado pelo conjunto de números 2, 1, 1. Se eu tiver o conjunto 1, 2, 1, vejam que a minha energia do sistema continua sendo a mesma, que é 6 vezes essa constante. Então, para 2, 1, eu tenho 6 vezes essa constante, porque dá 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 1, mais 1 ao quadrado 1, então 4 mais 1, 5, com mais 1, 6. Então, para esse estado aqui, 2, 1, 1, eu tenho 6 vezes a constante. Para o estado 1, 2, 1, eu tenho a mesma coisa, 6 vezes a constante. E para o estado 1, 1, 2, eu tenho também a mesma energia. Ou seja, o primeiro estado excitado ele pode ser formado
qualquer um desses três estados aí, eles vão ter a mesma energia, é o que a gente chama. Esses aqui seriam as três funções de onda para esses três estados. E na física, quando nós temos mais de um estado que possui a mesma energia, a gente chama isso de estado degenerado. Então, no caso do problema do poço de potencial, o primeiro estado excitado, ele é triplamente degenerado, ou seja, ele tem três estados com a mesma energia. Então, a gente diz que o primeiro estado excitado é triplamente degenerado, certo? Se eu for fazer a mesma análise para o segundo estado excitado, quer dizer, seria 2, 2, 1, aí eu faria o cálculo e faria uma análise para ver quantos estados eu consigo formar com essa mesma energia, eu diria qual era o ranking de degenerescência desse segundo estado excitado, e assim sucessivamente. Você tem pode fazer várias estatísticas em cima disso. Aí, para terminar, eu coloquei aqui uma figurinha só para vocês lembrarem. Na verdade, era para ter colocado essa figura antes, mas eu não achei espaço. Eu coloquei aqui para vocês lembrarem o que representa o índice, esse N, aqui no caso do problema unidimensional, que aí você pode expandir para o problema tridimensional. Então, para n igual a 1, se você olhar aqui, ó, o seno de πx sobre L, isso aqui, se você fizer o gráfico dessa função, dá um gráfico mais ou menos assim, ó, que é só meio comprimento de onda entre 0 e L. Se eu fizer n igual a 2, eu consigo um comprimento de onda. Se eu fizer n igual a 3, eu consigo um comprimento de onda e meio, e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho o estado fundamental, que são três senos, caixa de πx, πy e pz, é como se para cada direção eu tenho meio comprimento de onda. Agora, quando eu começo a misturar, aí eu vou ter uma direção com meio, outra direção com 1, e assim vai. Então, basta você lembrar do problema unidimensional e estender isso para o problema tridimensional. Você tem que amadurecer um pouco a ideia do unidimensional para poder expandir para a ideia do tridimensional. Mas não é complicado, basta você lembrar um pouco do problema que a gente viu lá em Física Moderna 1 e aplicar a três dimensões. É só expandir o conceito unidimensional para as outras duas dimensões. Tá certo? Então isso era só uma ideia de como a gente vai trabalhar a equação de Schrödinger no átomo de hidrogênio. A energia potencial de ligação entre o núcleo e o elétron, ele é uma energia tridimensional, porque depende de todas as direções que o elétron está, mas felizmente ele é um problema que tem simetria circular, então isso vai facilitar bastante, mas ainda assim é um problema tridimensional e vai exigir esse artifício matemático que a gente apresentou aqui de maneira simples, tá certo? Então, qualquer dúvida, postem lá na plataforma. Tiverem uma discussão, uma questão polêmica a discutir, também podem aproveitar o espaço e discutir, tá certo, gente? Então é isso aí que eu queria mostrar nessa aula aí. Até a próxima e fui!